Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia que é, na verdade, bem poderosa. E se a forma mais eficaz de conquistar clientes não fosse com anúncios, mas com a própria arquitetura da empresa? E mais importante, com o jeito que ela trata seus próprios funcionários? Vamos mergulhar nisso? Bom, nosso roteiro é simples. Primeiro, a gente vai entender o problema, que são os famosos silos. Depois, vamos ver uma solução de estrutura, para então focar no que realmente faz a diferença, as pessoas. E claro, no final a gente amarra tudo. Então, vamos começar pelo começo. O problema dos silos. Sabe, muitas empresas são organizadas de um jeito que faz todo sentido para elas mesmas. Só que essa organização interna acaba criando um baita conflito com o que o cliente realmente precisa. Pensa, por exemplo, num banco grande. A organização clássica é por função, né? Tem um departamento de marketing, o de finanças, RH. Ou então por produto. Uma equipe cuida de conta poupança, outra de cartão de crédito, uma terceira de empréstimos. E é aí que o problema aparece para o cliente. Uma mesma pessoa pode ter a conta, o cartão e o empréstimo naquele banco. Mas por causa dessa estrutura toda dividida, cada interação parece que é com uma empresa diferente. A experiência fica toda quebrada, sabe? E essa é a grande pergunta, né? Se a empresa está toda desenhada em volta das suas funções ou dos seus produtos. Onde, afinal, entra o cliente nesse organograma? Parece que esqueceram dele. Bom, a solução é, literalmente, redesenhar a planta da casa. É uma mudança na arquitetura da empresa para colocar o cliente bem no centro de tudo. Vamos ver como isso funciona na prática. O nome técnico para isso é organização centrada no cliente. A ideia é bem simples, derrubar as paredes entre os departamentos para que, na visão de quem está de fora, tudo funcione de forma integrada. Marketing, vendas, atendimento, tudo vira uma coisa só. E uma forma muito eficiente de fazer isso é com a figura do gerente de relacionamento. Essa pessoa se torna o contato do cliente. Em vez de ter que ligar para 3 áreas diferentes, o cliente liga para uma pessoa só. E essa pessoa se vira lá dentro para resolver tudo. Ela é a ponte que quebra os silos. Ok, ter a estrutura certa é um passo gigante. Mas um projeto, por mais genial que seja, não adianta nada se as pessoas que trabalham ali não estiverem na mesma sintonia. E é aqui que a conversa muda, da estrutura para as pessoas. Essa frase resume tudo perfeitamente. Não importa o quão incrível a estratégia no papel, a experiência real, aquela que fica na memória do cliente, acontece bem ali, na interação com o funcionário da linha de frente. É o chamado momento da verdade. E isso nos leva a um conceito fantástico: o marketing interno. Pensa bem, da mesma forma que o marketing externo trabalha para atrair e manter os melhores clientes, o marketing interno usa os mesmos princípios para atrair, treinar e manter os melhores funcionários. A filosofia aqui é muito direta. Contrate pela atitude, treine pela habilidade. Por quê? Porque habilidade técnica, conhecimento de produto, tudo isso se ensina. Agora, uma atitude genuína de querer servir, de gostar de ajudar, isso é muito mais difícil de ensinar. É algo que a pessoa já traz com ela. E essa é a base de tudo. E para a gente ver isso funcionando no mundo real, vamos dar uma olhada no caso da joalheria Tanishq. É um exemplo impressionante de como esses princípios podem criar uma lealdade que parece até impossível. Olha só essa citação da própria Tanishq. Eles não falam que os funcionários são importantes. Eles dizem que são a pedra angular da filosofia da empresa. São eles que transformam a promessa da marca em realidade. E isso não é só da boca para fora, não. Eles investem pesado em treinamento, criam competições internas saudáveis e, o mais importante, cultivam uma cultura de orgulho em servir bem. O trabalho vira uma missão, entende? Agora, presta atenção nessa história que mostra o resultado disso tudo. Tem clientes que chegam na Tanishq e não pedem apenas para ser atendidos. Eles pedem por uma pessoa específica. Chegam e perguntam: a Ângela está? E agora vem a parte mais impressionante. Se a Ângela não tá, se ela tá de folga, o cliente não diz: "Ah, tudo bem, pode ser outra pessoa". Ele diz: "Não tem problema, eu volto depois". Eles preferem esperar, às vezes, uma semana, só para serem atendidos pela Ângela. Pensa no poder disso. A lealdade não é mais só com a marca, é com a pessoa. É isso. Esse é o objetivo final. Quando uma empresa acerta na estrutura, e principalmente no marketing interno, ela não cria só clientes, ela cria fãs. Fãs não só dos produtos, mas das pessoas que fazem a mágica acontecer. Então, o que a gente tira de mais importante de toda essa análise? Vamos resumir os pontos principais. Primeiro, a estrutura da empresa tem que servir ao cliente, e não o contrário.
Segundo, os funcionários são o primeiro e mais crucial mercado. Terceiro, na linha de frente, a atitude vale mais do que qualquer habilidade técnica. E por fim, como a história da Angeli deixou claro, funcionários felizes e valorizados criam clientes incrivelmente leais. E para fechar, fica uma pergunta para reflexão. Olhando para qualquer empresa, a estrutura e a cultura foram feitas para facilitar a vida de quem está dentro ou foram pensadas para criar uma experiência inesquecível para quem realmente importa, os clientes? A resposta para essa pergunta, no fundo, diz tudo.